Olá pessoas, quem vos fala sou eu, Gabriel Ligeri, e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal favorito do My Conquista. E bom, hoje a gente vai falar do tipo de personalidade do My Conquista. Então vamos contextualizar a tipologia de personalidade. A tipologia é uma ferramenta para nos ajudar a entender as nossas preferências e padrões cognitivos. Ou seja, a maneira que a gente observa e toma decisões. O Michael em seus vídeos tem um carisma autêntico dele. E uma coisa que a gente pode notar é que ele não necessariamente se guia pelos seus valores internos, como ele se sente sobre uma situação, preferindo muito mais observar de uma maneira mais imparcial. E essa é uma característica interessante do Michael, porque ele se coloca num papel de observador e comentarista do assunto, sem necessariamente se envolver com ele. Ele também muitas vezes retém o julgamento, preferindo deixar as portas abertas para outras interpretações. Então, para entender mais a personalidade do Michael, vamos ver a estrutura da personalidade. 4 funções cognitivas fazem parte do consciente de uma personalidade. A função dominante é a função com maior prioridade e o objetivo final dessa personalidade. Então é ela que define a personalidade por essas características. A função dominante do Michael é a intuição extrovertida, também chamada de NE. Essa função destaca a habilidade de perceber significados e conexões, e explorar uma variedade de interpretações. O Omigo foi uma ideia muito legal, né? Um lugar irrestrito de contato entre todo mundo. Marcou uma geração, mas ele acabou justamente porque tem muito maluco no mundo usando o Omigo pra coisa errada, pra crime de verdade e tal. É engraçado. A gente dá liberdade pra população, eles cometem crime. Por isso eu sou a favor de ditadura, cara. Pessoas com essa função dominante tendem a ser criativas e capazes de ver várias possibilidades a partir de uma única ideia. E também tem uma abordagem mais flexível e adaptável. 2 funções auxiliares ajudam a função dominante ao seu objetivo. E no caso do Michael, essas são o pensamento introvertido, também chamado de TI, e o sentimento extrovertido, também chamado de FE. O pensamento introvertido destaca uma habilidade de discernimento usando a lógica. Então esse pensamento introvertido ajuda para uma abordagem mais equilibrada. E o sentimento extrovertido é o outro lado do julgamento, que está sintonizado com os valores das outras pessoas. Então essa função ajuda a personalidade a ser mais socialmente consciente, que pode ser considerada ou ignorada por estar na terceira posição. E a função inferior de sensação introvertida, também conhecida como SI, vai ser a função inferior que diretamente opõe a função dominante, então vai ser ignorada. A sensação introvertida inferior vai se manifestar como uma dificuldade em se organizar. Cara, eu esqueci a identidade em casa. Caralho, aí no... Tô chamando o Uber aqui, filho. Tô fudido. Vamos ver então. Rapaziada, começou. Isso já aconteceu comigo 2 vezes que eu fui no Flow. 2 vezes que eu fui no Flow, eu tive que pedir pra remarcar o avião, porque eu esqueci minha identidade em casa. Eu faço muito isso, velho. Principalmente a atenção minuciosa aos detalhes e à organização. Para entender como essas funções se manifestam no Michael, a gente pode observar como ele usa a intuição extrovertida como sua bússola principal. Ele está sempre ligado nas possibilidades e outras interpretações que aquilo pode ter. Esse é o padrão que mais se ressalta. Ele sempre tem diversas interpretações criativas sobre o assunto. E as funções auxiliares de pensamento introvertido e sentimento extrovertido complementam essa abordagem. O pensamento introvertido traz o discernimento lógico e o sentimento extrovertido contribui para uma consciência social. O Michael usa sua criatividade de várias maneiras, mas uma que eu acho muito interessante são os seus alter egos rappers. Uma coisa que parece, não tô dizendo que é, tá? Mas parece que o Michael precisa de uma desculpa para poder fazer o seu rap, que é uma coisa que ele gosta muito. Mas como as preferências naturais dele levam para uma abstração das suas emoções, ele expressa isso por meio dos seus personagens. Que eu acho honestamente genial, mas é interessante de analisar. Parece que seus personagens servem como uma ponte para sua paixão, e essa necessidade de demonstrar suas emoções de uma forma mais abstrata. Então isso, além de revelar uma profundidade multifacetada do Michael, fala um pouco da maneira da expressão emocional do Michael. Então talvez o Michael precisa de mais desculpas para fazer rap. Outro ponto interessante são seus amigos e companheiros de vídeo, o Francisco e o Kotaka. O Francisco demonstra uma conexão com o apropriado social mais facilmente. Mesmo que ele sempre pense uma bobeira para falar, quase sempre ele se para antes por ser pesado demais. Imagina a pessoa namorar alguém que odeia teu filho. Mas a gente tem que levar em consideração também que é um moleque de 21 anos, né, cara? Porque se fosse um homem mesmo, homem que é homem, pô, assume a filha, a cria dos outros sem problema. Então não coloca isso aí não. Não coloca isso aí não. Eu ia falar uma coisa, só que eu me perdi no meio, cara.
Em outro contraste, o Kotaka desenvolve mais os valores pessoais do grupo. Quando alguma coisa não é aceitável, é fora dos padrões morais, fora dos valores, o Kotaka sempre vai falar: que isso, velho? Antigamente, na Record, tinha um programa, o melhor do Brasil, o nome do programa, tinha um quadro lá que as pessoas determinavam se um homem era gay ou não, dependendo das batidas cardíacas que ele tava tendo vendo o striptease de outro homem. Nossa senhora, velho. Enquanto o Francisco e o Michael dão risada. E é interessante ver como as personalidades desse grupo fazem um contraste e se complementam muito bem. Então a função dominante de Michael, a intuição extrovertida, desempenha um papel crucial para ele perceber significados, criar conexões e explorar interpretações diversas. Essa função não apenas molda sua criatividade, mas também sua capacidade de ter uma perspectiva flexível e adaptável, sempre buscando por possibilidades e conexões. As funções auxiliares de pensamento introvertido e sentimento extrovertido adicionam camadas à personalidade do Michael. Ele usa isso para entender mais profundamente e também o que isso significa para as outras pessoas. O Michael prefere muito mais se posicionar como um observador e comentarista do que se envolver diretamente. Ele demonstra uma análise imparcial e evita tomar julgamentos, combinando a lógica e empatia social. E a sua função inferior de sensação introvertida está ali num papel secundário que ajuda ele a se organizar, mas não é sua função principal, não é o papel principal. Então esse foi o tipo de personalidade do Michael Kister. Lembrando que os tipos de personalidade são uma ferramenta para ajudar a gente a entender os nossos processos cognitivos melhor. E eu desenvolvi um teste de personalidade que mede suas funções cognitivas. É o primeiro link na descrição se você quiser fazer o teste, são 20 perguntas, é bem rapidinho. Muito obrigado por assistir o vídeo, meu nome é Gabriel Ligeri e até o próximo vídeo.